Olá, boa tarde, seja bem-vindo à Sociedade Civil. O cancro é a principal causa de morte nos países desenvolvidos. E em Portugal, tal como nos outros países da União Europeia, a taxa de mortalidade provocada por doenças oncológicas tem vindo a aumentar. A Organização Mundial de Saúde diz, no entanto, que apesar desta doença ser a que mais mata, é também aquela que tem maior probabilidade de ser detectada e tratada. Neste programa vamos falar sobre o que pode ser feito para prevenir o cancro e como é possível fazer o seu diagnóstico precoce. O cancro é responsável por mais de 7 milhões de mortes anuais e é a doença que mais mata nos países desenvolvidos. Na União Europeia, em 2010, em cada 100 mil habitantes morreram em média 166 pessoas com cancro. Hungria, Croácia e República Checa são os países que apresentam as maiores taxas de cancro como causa de morte. A doença oncológica tem crescido anualmente e estima-se que cresça ainda mais nos próximos anos. Portugal não tem sido exceção à regra. Todos os anos há 43 mil novos casos, dos quais 24 mil não sobrevivem. Nos últimos anos verificou-se um aumento de 12% das mortes por cancro. De acordo com o Globocan 2008, em Portugal, as doenças oncológicas mais frequentes são os cancros da mama, da próstata, do colo retal, pulmão e estômago. Apesar de o cancro do pulmão estar em quarto lugar entre os tipos mais frequentes, é o que mais vítimas faz. Tem uma taxa de sobrevivência de 15%, ou seja, em cada 100 pessoas, 15 continuam vivas 5 anos depois. A causa deste cancro é atribuída ao tabaco, em 85% dos casos, já que ser fumador aumenta 10 vezes mais o risco desta doença. O cancro do pulmão é aquele que mais predominância tem entre os homens portugueses. Aliás, em Portugal, o cancro como causa de morte é mais predominante no sexo masculino do que no feminino. As mulheres, por sua vez, são mais afetadas pelo cancro da mama. Apesar de nem todos os cancros poderem ser evitados, adotar um estilo de vida saudável é importante para a prevenção. Fumar, fazer uma alimentação errada, correr risco de obesidade, abusar no consumo de álcool e estar prolongadamente ao sol são hábitos que aumentam consideravelmente o risco desta doença. Mas enquanto se evitam estes hábitos, devem criar-se outros, como praticar exercício físico regularmente e uma alimentação cuidada e equilibrada. Vigiar alterações no corpo e fazer exames de rastreio são condições essenciais para diagnosticar estas doenças e aumentar a probabilidade de cura. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, acredita que 40% dos cancros podem ser prevenidos e que é possível detectar a doença numa fase precoce, tratá-la e curá-la. Segundo a OMS, se o cancro é das principais doenças crónicas que ameaçam a vida, é também aquela que mais pode ser prevenida e com maior probabilidade de cura. Campanhas publicitárias e informativas, programas de saúde nas escolas e a promoção de uma vida com hábitos mais saudáveis são algumas das medidas preventivas que os países e entidades podem adotar para aumentar a taxa de sucesso na prevenção e cura de doenças oncológicas. Vamos então tentar perceber hoje no Sociedade Civil, com os nossos convidados, como é que esta doença pode ser prevenida e também como é que ela deve ser tratada. Obrigada a todos por estarem presentes na Sociedade Civil. Vou começar aqui à minha esquerda, Nuno Miranda, que é diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas e esteve também à frente do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Antes de mais, vale a pena perceber o que é este programa, como é que ele nasceu e quais são os objetivos dele em termos de tratamento e de acompanhamento das doenças oncológicas. O Governo tem diversos programas prioritários na área da saúde e esses programas têm a ver essencialmente com programas que têm capacidade de reduzir anos de vida precoces perdidos. Um dos programas é o programa das doenças oncológicas e o propósito é dinamizar tanto a modificação dos estilos de vida que possam levar à diminuição da ocorrência de cancro, como promover os rastreios que estão neste momento aprovados para o diagnóstico precoce do cancro, como articular-se com os restantes programas, mas o grande objetivo no final é diminuir a perca de anos de vida precoces. Portanto, trabalha sobretudo a prevenção primária e secundária, é isso? Essencialmente a prevenção primária e secundária. Para além disso, o programa tem outra parte em que se articula com a rede de cuidados e que pretende estruturar a rede de cuidados oncológicos em Portugal.
já existiam programas desta ordem a nível do Ministério da Saúde desde o ano 2000. Portanto, houve um primeiro plano das doenças oncológicas, em que foram estabelecidas metas, houve muitas metas que se conseguiram ultrapassar e atingir. Foi necessário modernizar todo o equipamento, por exemplo, todo o parque de radioterapia que existia em Portugal, que era francamente insuficiente e obsoleto em muitas áreas, e neste momento temos um parque de radioterapia que não nos envergonha na Europa. Os dados publicados... Foi feito em 10 anos. Foi tudo feito em 10 anos. Para lhe dar uma ideia, os dados publicados a semana passada numa revista de prestígio, o Lancet Oncology, mostravam que o nosso parque é semelhante, em termos de número de equipamentos por habitantes, ao da Áustria. Eu gostava que nós estivéssemos ao nível da Áustria em tudo o resto do nosso país. Portanto, estamos a falar ao nível de países modernos, embora também nós achemos que mesmo em esse nível ainda temos alguma coisa para melhorar e particularmente alguma coisa para planear para o futuro. O cancro preocupa-nos particularmente pelo envelhecimento da população. Nós sabemos que a população na Europa vai envelhecer percentualmente nos próximos 10 a 15 anos. Portanto, é natural que mais pessoas vai haver mais cancro. Contraiam a doença, não é? Seguramente. O aumento do cancro não tem a ver com degradação das condições de vida, não. Tem a ver, é uma consequência inevitável do aumento da sobrevivência da população, do aumento da percentagem da população mais velha, que é um problema que na Europa nós iremos todos assistir nos próximos anos, e obviamente à sobrevivência a outras doenças, inclusive ao cancro. Porque nós hoje em dia temos doentes que sobrevivem a um primeiro tumor e vão ter um segundo. E isto são, embora seja difícil de aceitar isto, são um bocadinho medidas do nosso sucesso. Nós, à medida que vamos ter menos doentes a morrerem com infarto agudo do miocárdio, menos doentes que morrem de pneumonia, menos doentes que morrem de outras patologias, pela promoção da saúde, vamos obviamente ter uma população mais velha e uma maior população com risco de contrair cancro. Miranda, mas deixa-me voltar um pouco atrás. Portanto, disse-me que o primeiro objetivo em 2000 foi, sobretudo, olhar para o parque que era necessário em termos de tecnologia para tratar a doença, e agora entramos numa outra fase. Neste momento o programa tem que objetivos? Os grandes objetivos do programa são a extensão dos rastreios de base populacional e fazê-los atingir 60% da população até ao ano 2016. Nesta altura, varia muito de região para região, ou seja, nós temos uma grande variação de região para região e não é fácil dizer com certeza qual é a população rastreada neste momento, e eu posso lhe explicar porquê. Há regiões em que o rastreio organizado de base populacional é neste momento já regra. E nessas regiões é fácil eu aferir exatamente qual é a população rastreada. Nas populações em que os rastreios são feitos com base na atividade dos médicos de família, aquilo que nós chamamos de rastreios de base oportunista, nós temos uma muito maior dificuldade em dizer qual é a população exatamente abrangida. Base oportunista é uma pessoa vai ao médico de família, no centro de saúde, por outra razão qualquer, porque está com uma gripe, etc., e o médico consegue perceber pelo processo desse doente se está na altura, se está na idade de fazer algum tipo de rastreio? Existem regras, portanto, então, existem regras. Ou seja, por exemplo... Para as pessoas perceberem o que é exatamente, a base oportunista, porque é uma coisa técnica que a gente não percebe. A população do sexo feminino deve fazer rastreio do cancro da mama entre os 50 e os 70 anos, realizando uma mamografia de 2 em 2 anos. Sim. Isto é o que está aprovado a nível da União, é uma diretiva da União Europeia. Tem que ser feito em todo o país. Em todo o país, exatamente. Num caso de uma área em que não existe um rastreio organizado, que nós chamamos de um rastreio de base populacional, o próprio médico de família, por iniciativa dele, na lista de doentes, de utentes que tem, vai solicitando, e aliás tem instrumentos para isso, vai solicitando mamografias a estas pessoas. O meu problema em relação a este tipo de rastreios, eles são eficazes para quem faz o rastreio, é o problema das franjas das populações. A população que não tem médico de família, que não vai ao centro de saúde, eventualmente, as populações mais desfavorecidas são mais negligenciadas, digamos assim, ficam eventualmente fora desse controle. É uma franja da população que eventualmente será pequena, mas é uma população que eu não tenho capacidade de controlar, nem de controlar a qualidade de todo o processo. E por isso,
nos países europeus, aquilo que se defende é que todo este processo seja feito não por iniciativa do médico de família, mas seja feita por uma iniciativa nacional, com controle nacional, aquilo que nós chamamos de rastreios de base populacional, em que pretendemos atingir toda a população. E é nisso que estão a trabalhar, então? Estamos a trabalhar nessa população. Exatamente. Já vamos aprofundar um pouco mais esse trabalho também. Vou introduzir agora também na nossa conversa a Gabriela Freire, que é vice-presidente da Associação Viva Mulher Viva. Talvez valesse a pena conhecermos um pouco a história desta associação, porque ela está também muito ligada à sua história de vida, não é, Gabriela? Esta associação está ligada à minha história de vida, porque eu fui tratada no Hospital de São José, e o Hospital de São José passou a ser não só um hospital para mim, como o meu parceiro a nível de vida. Esse é um dos aspectos... A Gabriela teve um problema oncológico? Sim, eu tive um problema oncológico aos 43 anos, portanto não estava abrangida por essa necessidade obrigatória de se fazer rastreios, mas entretanto, claro que o meu médico ginecologista já me tinha dito para eu fazer, obviamente, as mamografias, e portanto foi através do processo da mamografia, mandada fazer por médico ginecologista, que eu me deparei com a situação que tinha. E portanto, aos 43 anos, eu fiz uma mastectomia total das duas mamas, o que foi bastante traumatizante, sobretudo aos 43 anos, mas tive um tratamento tão excepcional no Hospital de São José, devido ao facto da consulta ser integrada, porque tinha não só médicos... O que é isso, uma consulta integrada, para os espectadores perceberem? É um dos aspectos mais interessantes do Hospital de São José, que é o facto de os médicos trabalharem em equipa. Não são só os cirurgiões, nem os oncologistas, mas são também psicólogos, fisioterapeutas, os próprios enfermeiros, ou seja, existe uma consulta integrada. E esse aspecto foi extraordinariamente importante, porque eu fui acompanhada desde o início por psicólogos, ou seja, no interior da própria, no momento em que eu fui analisada pelo meu médico, cirurgião, portanto, trazendo os meus exames, já tinha uma psicóloga que trabalhou comigo imediatamente as questões e que tratou realmente de trabalhar comigo as questões da ansiedade e as questões dos fantasmas e do facto de nós entrarmos num abismo negro, não é? Claro. Quando nos é diagnosticada uma situação assim. E aquilo que achei mais interessante foi o facto de o hospital, normalmente os portugueses pensam sempre que os hospitais são instituições frias, são instituições em que perdemos a personalidade, passamos a ser médicos conforme o número. O que se diz boca a boca, mas passamos a ser pessoas doentes conforme o número. As pessoas que eu conheço nem sequer a maior parte das vezes não têm más experiências nos hospitais Exatamente. públicos. Eu própria, por exemplo, não tenho experiências más a contar dos hospitais públicos. Esse aspecto da hospitalização... Essa ideia andará um bocadinho longe depois daquilo que é já... Mas é um mito, é um mito urbano, digamos. Portanto, uma pessoa que nunca passou por hospitais e que aos 43 anos é obrigada a fazer uma mastectomia total, a primeira coisa que pensa, para além do medo de morrer, obviamente, é a questão hospitalar, da estrutura, de tudo aquilo que lhe vai acontecer. E, de facto, a existência de uma consulta integrada é extraordinariamente importante para que o doente se sinta seguro, sinta que tem um percurso, sinta que tem um projeto. E foi a partir dessa consulta integrada que depois foi construída a associação, porque a associação vem da própria proposta da consulta integrada das doentes tratadas no Hospital de São José participarem depois nos próprios trabalhos de hoje em dia da unidade integrada. A ideia da associação é... reproduzir um bocadinho, ou tentar fazer com que se venha a reproduzir noutros locais aquilo que se passa no hospital, a forma como as mulheres são acompanhadas ali? Nós gostaríamos muito. Tudo o que nós fazemos a nível dos nossos fóruns anuais... É uma situação fora do comum, aquilo que acontece neste hospital, nos outros hospitais não têm conhecimento que seja semelhante? A nossa ideia neste momento é que este modelo está a ser cada vez mais divulgado. Portanto, não será já só em São José que acontece esse trabalho interdisciplinar e essa integração das doentes tratadas no próprio serviço, não é? Portanto, digamos, e esse voluntariado depois que se faz em conjunto com as psicólogas, em conjunto com os médicos. Mas, de facto, nós fomos pioneiros. Em 2005, não sei se seria, de facto, esse o panorama no resto do país, não sei. Penso que não. E esse aspecto foi também muito estimulante para as mulheres que foram tratadas, como é o meu caso, para precisamente continuarmos a trabalhar como parceiras, então, do hospital, no sentido de falarmos com as doentes, porque uma coisa é o técnico, uma coisa é o especialista falar com a doente. Outra coisa são as pessoas é uma que já pessoa viveram situações chegar lá, semelhantes uma mulher chegar lá e dizer, olha, eu passei pelo mesmo, e estou bem. E portanto, você vai passar por situações muito difíceis, mas vai ultrapassar e vai conseguir. E esse aspecto é extraordinariamente importante. Eu passei por isso,
tive uma madrinha, digamos, nós chamamos depois ao sistema em que as mulheres, as mulheres e familiares falam uns com os outros, chamamos a isso um sistema, mas é uma espécie de uma tutoria, não é? E o próprio facto de eu ter tido uma colega, digamos, de situação de saúde, que veio falar comigo e que veio dizer que também tinha passado pelo mesmo e que iria melhorar, esse aspecto foi extraordinariamente importante depois para todo o meu processo de tratamento. Uhum. E quantas pessoas têm na associação? Portanto, esta associação é formada tudo por pessoas que passaram por situações semelhantes, passaram pela doença e que agora disponibilizam o quê? Uma parte do tempo delas a acompanhar as novas doentes? Sim, sim. Portanto, nós Como temos é que estão organizadas? Pois, nós temos, portanto, a associação no seu conjunto tem cerca de 500 pessoas, portanto, entre mulheres, familiares e também técnicos, porque a associação está aberta também a médicos, técnicos, todas as pessoas que estejam, de alguma forma, ligadas... Podem dar uma orientação mais profunda em algumas matérias, exatamente, não é? E depois temos um núcleo mais específico que está relacionado com o projeto Orísia, que é um projeto relacionado com uma das fundadoras da associação que infelizmente faleceu por cancro, e depois nós consideramos importante também homenagear essa nossa associada. E o que acontece é que existem algumas mulheres que trabalham durante a semana, têm por relmã, não é? Através das psicólogas que trabalham também no hospital, elas sinalizam-nos as doentes com as quais nós vamos falar, porque um dos aspectos fundamentais é que o voluntariado não é terapia. O voluntariado é feito no sentido de nós podermos comunicar com as doentes, de lhes oferecermos alguma coisa, mas não é para nós próprias nos... Pronto, é evidente que nós próprios também nos sentimos bem por estar a comunicar, mas existe também uma necessidade de alguma orientação, não é? Porque não é para nós contarmos a nossa experiência que nós vamos falar com outra pessoa. É para partilharmos e para tentarmos trabalhar em conjunto. O objetivo é esse. É que haja algum bem do outro lado. Que haja algum bem do outro lado e que haja, no fim de contas, uma parceria. Então, com a orientação das psicólogas, que sabendo dos casos, nos vão dizendo: olha, existe esta senhora que está neste momento, acabou de ser operada, ela tem o perfil tal, tal e tal, está numa situação muito angustiada, veja lá, não sei o quê, pronto. Portanto, temos uma sinalização prévia, não é? Por parte das psicólogas do Serviço de Psicologia de São José, e depois é que vamos falar com a pessoa e, portanto, já vamos um pouco, digamos, preparadas e orientadas. Para a pessoa que vai encontrar. Exatamente, porque uma das questões que eu gostaria de referir é que o voluntariado no nosso país não está fácil. Não está fácil porque, na verdade, as voluntárias que participam na vida laboral não têm absolutamente nenhuma justificação por irem fazer voluntariado. Portanto, não têm possibilidade de fazer justificações a esse nível, o que é uma grande pena, não é? Uhum. Portanto, isso não está integrado na vida laboral. Tem que fazer sempre fora dos horários de trabalho. Exatamente. E depois nós temos várias voluntárias que se reformam e que depois são absorvidas pela vida familiar. Porque, entretanto, quando com os netos, com pessoas idosas, etc., etc., portanto, o que acontece é que elas reformam-se e já não é possível também darem tanto tempo ao hospital. Portanto, o voluntariado não é sempre assim tão fácil. Em esforço, não é? É sempre um esforço da nossa parte. Sobrecarga. É sempre um esforço de sobrecarga. É preciso uma força interior muito grande e uma vontade muito grande para se continuar, não é? Por um lado, é preciso uma força interior e uma vontade muito grande. Por outro lado, existe o parceiro hospital. E, de facto, cada vez mais os técnicos e os médicos e todas as pessoas que estão relacionadas com a situação oncológica percebem que é muito importante a colaboração das famílias. Percebem que esta situação é uma situação que cria não só angústia em relação às mulheres, mas em relação aos familiares, em relação a tudo. Também tira carga ao lado médico, não é? E permite aos profissionais estarem mais concentrados. Mais concentrados. Portanto, é uma parceria extremamente importante e cada vez mais os hospitais percebem o valor da participação do doente também no processo de saúde. Está connosco também esta tarde o Presidente do Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia de Coimbra. Seja bem-vindo, Manuel António Silva. Vale a pena percebermos, e penso que os espectadores em casa também o quererão saber, quais são os tipos de cancro que afetam mais os portugueses e qual é a importância, nomeadamente a esses, imagino que é por aí que se começa também, quando se faz um plano de rastreio, qual é a importância dos rastreios aqui, nomeadamente nos cancros que incidem mais na população portuguesa? Os rastreios são fundamentais. Nós temos o primeiro ataque que nós temos que fazer ao cancro é na educação para a saúde e na prevenção primária e prevenção secundária.
Na prevenção primária, nós o que é que estamos a aconselhar? Nós aconselhamos que as pessoas não devem fumar, as pessoas não devem exagerar nas bebidas alcoólicas, as pessoas devem praticar desporto, as pessoas devem ter uma vida sadia e uma alimentação sadia, o mais possível, como é óbvio. Isso para a prevenção primária. No âmbito da prevenção secundária, aí é que se inserem os rastreios. Há 3 rastreios que estão aprovados internacionalmente pela União Europeia, por uma diretiva até de 2003, que é a Diretiva 878, que indica que há 3 cancros rastreáveis. Cancro da mama, cancro do colo do útero e cancro cólon-retal. Estes 3 cancros devem e podem ser rastreáveis. O cancro da mama, o rastreio por mamografia cada 2 anos das mulheres dos 50 aos 69 anos. O colo do útero também nas mulheres dos 25 aos 64 anos por uma citologia cada 2 ou 3 anos. E o rastreio, a partir dos 25 anos? A partir daquilo que a diretiva diz, entre os 25 e os 64 anos devem ser feitas estas colheitas citológicas. E também o carcinoma do cólon e reto, que é por rastreio, por pesquisa de sangue oculto nas fezes, cada 2 anos. Mulheres e homens dos 50 aos 74 anos. Isto é fundamental na luta contra o cancro. Obviamente que para iniciar estes rastreios nós temos que ter uma resposta. Não há possibilidades de se iniciar rastreios se não tivermos uma retaguarda que depois de ser diagnosticado pelo rastreio um cancro na mulher ou no homem, eles não tenham sítio para se tratar e para ter uma resposta hospitalar, para cirurgia ou para quimioterapia, seja para o que for. Portanto, os rastreios só devem ser feitos desde que haja essa retaguarda. E às vezes não há? Normalmente, a região centro tem estes 3 rastreios que estão implementados. Antes de implementado o último, que foi o cólon retal, antes de implementado pela ARS e com a participação dos hospitais, ficaram os hospitais destinados a tratar os doentes que tivessem sido rastreados e que tivessem diagnóstico de cancro. Portanto, tem sempre a retaguarda, está sempre salvaguardada com o local onde esses doentes devem e podem ser tratados. Já agora eu não queria que perdesse Sofia a meada, mas tenho perguntas para lhe fazer sobre isto. Estão a fazer os 3 tipos de rastreio desde quando? A região centro está a fazer, o primeiro começou há muitos anos, foi o cólon e reto. Mas desde que estão a fazer estes 3 essenciais de que me está a falar? Como? Estes 3 rastreios estão a ser feitos na região centro. O último que foi implementado foi o do cólon e reto. Porque, pronto, foi a organização, porque a organização é feita não só com a colaboração, como é óbvio, dos centros de saúde, dos cuidados primários, mas tem que ter um hospital, tem hospitais, que neste caso está o Hospital Queria perguntar se já conseguem ter uma noção dos resultados de terem esses 3 rastreios a funcionar, ou seja, se já há caminho andado suficiente. Há muito para caminho perceber... já no colo do útero, já há muito caminho, já há bastantes anos, que eu já não lhe posso dizer em que ano é que começou, mas quer no colo do útero, quer na mama, foram os 2 que começaram. Na mama está a ser feito com a colaboração da Liga, são nos centros de saúde, tem, como é que se chama, unidades móveis, que se planeiam para a região, para o centro de saúde, sei lá, de uma determinada terra. Onde está o centro de saúde, a unidade móvel vai e as mulheres fazem a sua mamografia. Há resultado positivo, são encaminhadas ou para os hospitais do Estado de Coimbra ou para o IPO de Coimbra e, portanto, seguem o tratamento, têm resposta para o tratamento. Talvez lhe possa dar uma resposta daquilo que estava a querer saber. Sim. Em relação ao cancro da mama na região centro, especificamente, nós chamamos ao procedimento do rastreio voltas. O que é uma volta? Uma volta é o período de 2 anos em que se fazem as mamografias às mulheres. Ok? Ao fim de 2 anos, eu começo uma segunda volta. Está a começar outra vez. Ok? E aquilo que nós conseguimos ver na região centro é que na segunda e na terceira volta, os tumores que eram diagnosticados eram um bocadinho mais pequenos do que os tumores diagnosticados na primeira volta. Ok? Em média, estávamos a diagnosticar tumores um bocadinho mais cedo. E isto pode ter uma influência muito grande, tanto sob o ponto de vista da cirurgia que vai ser feita, ou seja, fazer uma cirurgia que possa preservar a mama, em vez de uma cirurgia que obrigue a retirar a mama completamente, e pode ter uma importância muito grande em termos de um resultado a prazo sobre estas mulheres. No entanto, como nós estamos a falar de rastreios que começaram, e o da mama na região centro terá começado em 92, 93, a ser feito em escala relativamente grande, e atendendo a que a sobrevivência média das mulheres com cancro da mama há 5 anos anda à volta dos 80%, nós não vamos ter eficácia em termos de diminuição de mortalidade nestas mulheres a tão curto prazo.
vamos ter que deixar passar mais tempo. Portanto, é preciso mais tempo para perceber os resultados e perceber se nós, neste momento, estamos a trabalhar com base em resultados internacionais, em que a maioria dos estudos que existem mostra uma diminuição da mortalidade. Mostra qual é a tendência. Particularmente no cancro da mama e no cancro do colo do útero. E no cancro do colo do útero isso então não coloca dúvida nenhuma, em termos internacionais, que fazer o rastreio tem uma importância muito grande. E nós vamos ver, por exemplo, a grande diminuição de mortalidade, por exemplo, em Inglaterra, por cancro do colo do útero, completamente dependente do início do programa de rastreio que começou há 5 anos. E em relação ao cancro coloretal, que é aquele que seguramente está mais atrasado a nível nacional, porque também ser aquele que envolve mais meios, o nosso grande objetivo é, inclusive, diminuir a incidência de cancro. Porque aí, para além de diagnosticarmos lesões de cancro precoces, diagnosticamos lesões pré-malignas. Pólipos que aparecem no intestino que, se forem retirados, não chegam a ser cancro. Deixa-me só apresentar a Sandra Amaral, senão daqui a pouco estamos todos aqui a conversar e a Sandra Amaral ainda não se juntou a nós, da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e diretora médica do Departamento da Novartis Oncology. Talvez possamos voltar um bocadinho atrás e falar aqui um bocadinho da prevenção, porque já várias vezes foi dito aqui que é muito importante a prevenção, mas com certeza para quem está lá em casa e para além daquelas questões que já foi falando, não fumar, fazer exercício físico, como é que podemos fazer uma prevenção eficiente? Nós, cada um de nós, em nossas casas, na nossa vida, no dia-a-dia. Bem, eu penso que já se falou aqui muito de prevenção e o que é importante em termos da repercussão que isso tem para a sobrevivência das mulheres ou dos homens, portanto, em câncer em geral, é sem dúvida não só incentivar a prevenção primária e secundária, mas também alertar as pessoas que elas próprias têm que se preocupar com a sua própria saúde. Portanto, existem no país meios, como vimos agora, rastreios organizados para apoiar a população, mas as pessoas elas próprias têm que ser conscientes da sua própria vida, não é? Estarem atentas aos sinais e aos sintomas para que possam mais rapidamente alertar para a possibilidade de uma doença destas. Isto é um facto. Claro que nós, para podermos ter uma influência a nível da sobrevivência, a prevenção é um fator, mas existem outros fatores, nomeadamente a nova medicação que existe disponível para tratar o cancro, assim como um incentivo constante e cada vez maior à investigação para podermos descobrir outras opções terapêuticas para estas doenças. E são estes 3 fatores que, no seu conjunto, vão certamente incentivar e apoiar o que são estes valores que nós temos hoje em dia do aumento da sobrevivência de cancro. O tratamento médico, os medicamentos para estas doenças têm tido um investimento muito grande e tem havido grandes avanços, não tem? Tem evoluído rapidamente. Sem dúvida, sem dúvida. O investimento existe, nós temos constantemente novos medicamentos, mas é importante referir que a investigação tem que ter sempre 2 fatores. Por um lado, o medicamento em si, mas por outro lado, a própria doença. Nós temos que conhecer cada vez melhor a doença para depois poder trabalhar os medicamentos. É isso? Caracterizar cada vez melhor a doença naquele doente e para conseguirmos que os medicamentos deem resposta àquela doença, naquele doente, naquela fase específica. E só assim é que podemos ter sucesso, porque estamos a falar já numa fase em que já passámos a prevenção, não é? Já temos uma doença instalada. E, portanto, aí temos que ser um bocadinho mais espertos do que a doença, não é? E só conhecendo-a bem é que podemos ter medicamentos eficazes. Isto é um aspecto importante. Só para termos uma ideia, também cá em Portugal, o grande esforço que está a ser feito é trazer cada vez mais para o nosso país ensaios clínicos, portanto, estudos que permitam aos nossos doentes ter um acesso aos medicamentos mais inovadores, com novas opções para as necessidades que existem, porque estes doentes têm... E é importante que os ensaios clínicos sejam feitos cá, em doentes portugueses? É importante que sejam feitos a todos os doentes, e os doentes portugueses também. A nossa realidade é diferente, a epidemiologia também muda um pouco de país para país, e os nossos doentes, isto também é importante que as pessoas percebam que Portugal pode viver temos estas dificuldades atuais, mas os nossos doentes são bem tratados e os nossos doentes têm o direito, como qualquer outro doente em qualquer outro país da Europa,
de ter acesso aos mesmos medicamentos, às mesmas Era isso que eu ia oportunidades. perguntar, é se nós temos aqui acesso aos medicamentos de ponta, aos mais avançados neste momento em termos de tratamento oncológico. O que é importante é que nós consigamos, e quando eu falo em nós, é uma rede, portanto, as várias valências do país trabalhem em conjunto para que o medicamento certo esteja para o doente certo, na fase certa da sua doença. Isto é que é importante, não é? E os ensaios clínicos fazem parte também disso.